Tá começando mais um episódio do Solta Esse Fio, um podcast sobre experiências, brisas, histórias de vida e o que mais acontecer durante a semana. Eu sou o Henrico. Eu sou a Jade e o fio da semana é casos sobrenaturais. Lembrando que a ideia aqui é a gente tá numa conversa. Imagina que você tá numa balada, você vai pro módromo, dá uma respirada, e aí você encontra uma pessoa aleatória, e do nada você tá contando sua vida, você tá fazendo umas reflexões absurdas. Essa é a energia. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que todo mundo já deve ter tido uma experiência, e se não teve, ouviu uma experiência de alguém, que são os casos sobrenaturais. Uh. A gente sempre tem uma história, a gente sempre ouviu uma história de alguém. Eu mesma, quando era criança, ouvia várias histórias da minha avó. E aí a gente hoje vai conversar um pouco disso. É o primeiro que a gente separou aqui, que eu acho que tá dentro da vida de todo brasileiro, é a loira do banheiro. Acho que todo mundo já teve alguma versão que talvez regionalmente seja um pouco diferente, mas se enquadra ali, né, dentro dessa entidade nacional que é a loira do banheiro, que era usada pra assustar todas as crianças e as próprias crianças, assustando as outras crianças. Quem nunca escutou da galera mais velha sobre isso e ficou com aquele medinho e aí testou e fez lá dar a descarga 3 vezes na frente do espelho, Chutar o chutar o vaso. vaso, maior ritual. Conta pra gente aqui nos comentários ou nas nossas redes sociais qual era o seu ritual de loira do banheiro. Se você tinha um específico, se era diferente do que a gente falou aqui. Porque eu me lembro que na minha escola o lance era dar 3 batidas na porta e chutar 3 vezes o vaso e dar 3 vezes descarga. Era 3, 3, Caraca, 3 ritual e complexo. chamar ela 3 vezes. E tudo isso, todas as vezes que você estivesse fazendo uma das coisas era chamando. Então, batia na porta chamando, loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. É, eu peguei Chutando. a versão que era simplificada, era só você chamar ela 3 vezes no espelho e você dar 3 descargas, só. Tá, o Era meu o... era, o meu era mais E também se intenso. tiver outro nome, né? Porque às vezes a galera pode dar um outro nome na sua região, enfim. É interessante a gente ver as diferenças aí. Exatamente. Então conte pra nós. E eu acho, assim, fonte não foi preciso, daí era aquele tipo de história que a gente sabe que a galera dos anos 80, 90 pra baixo, ali mais pro fundo, gostava de botar terror nas crianças, porque lá fora de casa era muito mais aterrorizante. Então tudo pra você evitar fazer merda era botar medo. Porque querendo ou não, as crianças mais revoltadas, mais rebeldes, vou lá, papapá, bati e tal, descarga, gritei, chamei. Mas talvez uma criança que fique com mais medo, ela já não vai dar tanta carga assim. Ela fala, não quero começar um ritual aqui sem querer e ver coisa que eu não quero. Então pode ser um jeito de Controlar botar as ordem, crianças. porque, meu, banheiro de escola, É um principalmente, caos, né? nossa, é um caos. Não importa se é da escola pública ou privada, banheiro de escola é onde acontece muita coisa. Coisa até Nossa, demais. coisa até demais. Eu lembro que no banheiro da escola a gente enrolava papel higiênico, molhava e jogava no teto. É um grande clássico. É um grande clássico. Então, talvez a loira do banheiro era o fantasma do banheiro pra tentar manter as crianças A mais. murta que geme. Manter as crianças mais controladas nesse espaço. Porque também aqui não tinha de briga no banheiro, tacar fogo no lixo, aqueles cordãozinho fedido que você acendia, tacava lá e empesteava. Imagina sem a loira do banheiro, que ia ser os banheiros dessa escola, né? Ia ser um grande caos. Então talvez fosse necessário. E que outras histórias você ouviu na sua infância que te deixaram com medinho, meu amor? Eu tive histórias próprias que me assustaram, umas brisas assim que eu tentava entender o que que era, se podia ser alguma religião ou não, mas quase todas eram de religião, porque eu tinha duas vozes que eventualmente foram para caminhos opostos e uma ficou no Candomblé e a outra foi para ser crente da Universal. Então sempre tinha alguma história de um lado ou do outro ali de uma religião ou da outra pra botar medo, porque eu era uma criança meio elétrica, não parava quieto e falava muito e andava muito e corria muito e fazia muito tudo. E aí, né, a galera gostava de dar aquela segurada. E eu lembro principalmente da casa da minha avó, que ela falava muito sobre acender a vela atrás da porta, o diabo vir puxar seu pé, umas paradas assim e tal. E meu pai sempre acendia uma vela no quarto. Então a gente ficava meio, oh meu Deus, ele tá chamando o diabo. Ah, era bizarrice. Você tem alguma história sua, meu amor, de não fiz porque eu estava com medo, ou alguma história de vó? Ah, eu lembro que eu era muito medrosinha quando eu era criança. Eu tinha medo de várias coisas. Eu lembro de, tipo, assistir filme de terror e me enfiar embaixo da coberta, cobrir até a cabeça e ficar suando embaixo da coberta, mas com medo de botar a cara pra fora. Mas eu não lembro de nenhuma história, assim, específica. Eu lembro da minha mãe me contar uma história que não aconteceu comigo, que aconteceu com uma tia minha. E aí eu lembro de ficar muito impressionada com essa história, tanto que a única história que eu lembro de infância, assim, mais Te sobrenatural, pegou. que me pegou. Tinha várias. A minha avó costumava juntar a gente em roda, especialmente quando acabava a luz. A gente acendia a vela e ficava em roda em volta da minha avó, todo mundo sentado no chão e minha avó sentada contando pra gente os causos de quando ela morava na roça em Minas Gerais. E aí ela contava vários causos, tipo, coisa de moça sem cabeça, de lobisomem, de fantasma e várias coisas.
Mas eu não lembro de nenhum deles agora. Contou e não contou a mesma história. Mas eu amava ficar lá ouvindo ela contar. E eu ficava muito impressionada quando era Sim, criança. Eu ficava com muito imagino. medo de tudo Ah, isso. quem nunca fez uma rodinha em volta de alguém ou em volta de uma fogueira, sei lá qual que Ai, tinha for. até uma série quando a gente era criança ou quando era adolescente, não lembro, que eles se juntavam em volta de uma fogueira, um monte de criança, adolescente, sei lá, e eles ficavam contando Ah, eu tenho uma histórias. vaga memória disso daí. Então, não É, tem uma série? Eu existe. lembro de Já, assistir essa série, eu lembro de assistir ela, tipo assim, constantemente, eu gostava muito. Eles se reuniam assim, acho que era histórias de terror, não sei lá, eles ficavam contando histórias macabras de terror de adolescente e eu adorava. Mas, voltando, a história que eu tenho de verdade, que nem eu falei, não aconteceu comigo, e a minha mãe me contava essa história era meio que famosa, entre aspas, na família, assim, de que uma vez, o meu primo, quando ele era bem bebê, tipo, eu não conhecia ele bebê, porque ele era um primo mais velho, ele tinha ficado muito doente, muito doente, muito doente, e ninguém conseguia cuidar desse menino, ninguém levava no médico, e o médico desacreditava, falava que o menino ia morrer. mas chamaram a E, benzedeira. e aí ela levou em vários lugares e nada resolveu. Um dia ela tava no trem, posso estar meio confusa com a história, mas voltando de visitar o meu primo. Tinha visitado meu primo no hospital e nesse dia o médico tinha falado pra ela que era tipo assim, causa perdida. Fala que assim, ele tava muito magro, só o ossinho assim, que o povo nas enfermarias já falava que tava olhando pra ele e vendo um anjinho. E aí minha tia foi embora. Falou que tava voltando do trem pra casa e aí uma mulher chegou e falou pra ela que conhecia um centro espírita e que ela tinha que ir lá, que só isso ia ajudar ela. Minha tia não conhecia essa mulher. Essa mulher chegou pra ela e falou isso. E aí minha tia foi. A mulher falou que tinha que levar a roupa do meu primo, uma roupinha, sei lá. E aí ela levou e foi nesse lugar. Não lembro quem foi com ela. Minha mãe conta que ela foi e ela foi com alguém. Eu não lembro quem foi, deve ter sido uma das minhas tias. A minha tia chegou, sentou pra esperar o superior, saiu e falou: tem uma mulher aqui que tem uma criança doente e ela vai passar na frente de todo mundo porque ela tem um problema maior. E aí chamou a minha tia. Minha tia levantou, porque ela olhou em volta, a única pessoa que se parecia com as descrições que ele tinha falado era ela. Ela levantou, falou que tava lá, que tinha uma roupinha do filho dela. Ela entrou com o cara lá pra dentro da sala. Minha mãe conta que ela recebeu lá o atendimento e o cara falou que era tipo assim: ai, nossa, uma coisa muito séria que foi feito com essa criança. E eles conversaram lá e tal. E aí ele falou pra minha tia ir pra casa, descansar, que tava tudo bem. E aí no outro dia ela ia visitar meu primo. E aí ela chegou lá pra visitar meu primo e ela achou que ele tinha morrido, porque ela não reconheceu. Ela olhou as crianças lá no berçário e não reconheceu, mas o meu primo estava em pé, brincando no berço. Falou que ela desabou porque era outra criança, tipo, nem reconheceu o filho dela. Cara, Essa é a única história sobrenatural que eu tenho e eu lembro de ficar muito impactada com ela, porque, tipo assim, nossa, várias coisas aconteceram. Uma mulher estranha chamou minha tia no trem, e aí ela foi pra um lugar que era estranho, ela teve que pegar trem de novo, foi mó rolê pra chegar lá. Então eu fiquei bem impressionada. Ah, mas é porque não é uma história que, tipo, é só jogar, tem que contar direito pra esperar a audiência. A audiência vai querer saber o que aconteceu. eu tive uma história, uma não, eu tive algumas histórias quando criança. Primeiro que eu era muito sonâmbulo, ao ponto assim de levantar, sair andando, de conversar sozinho à noite e os caralho. E teve uma que me marcou muito porque ela teve meio que uma brisa visual. Hoje eu entendo que seria uma brisa visual. Porque eu tava deitado na cama, que eu já tinha sido deitado porque eu já tava meio mal, com dor de cabeça. E aí meu pai e a minha irmã estavam lá conversando alguma coisa e pra mim eles estavam tipo no 2x do vídeo, conversando acelerado e tal. E, pelo amor de Deus, fala mais devagar, que não sei o quê. E aí aquela coisa assim, tava a dor de cabeça, eles falando rápido, tava tudo confuso. E aí pra piorar, eu lembro de ver, não sei nem da onde saiu esses livros, mas uns livros batendo asa, voando pela janela assim. Eu falei, meu Deus, tá acontecendo? E teve umas outras com a minha mãe, de eu ter falado que fui no lugar junto com ela e ela, não, eu fui sozinha, você não foi junto. E aí tive alguns desses casos aí, tanto que meu avô, ele me dava suco de maracujá concentrado de folha de maracujá pra eu conseguir dormir e ficar mais de boa. Ele meio que me Nossa. dopava de uma maneira legal pra eu, mano, só dorme, mano. Dorme e para de ser doido, moleque. Desde criança. Mas aí depois pararam essas interações aí. Entendi. E que inclusive essas questões que elas vão evoluindo, a gente não sabe o que é, o que pode ser, né? Se é uma neurodivergência, se é uma potencial esquizofrenia ou se é algo religioso espiritual. Tem o famoso Sete Além, que é outra, não é exclusivo do Brasil, mas o Brasil deu esse Sim. nome aí, Sete Além. Inclusive a Lorelai fala bastante, a gente viu vários vídeos dela falando e a gente também tem histórias que a gente já viu por conta, né? Que é esse mundo invertido, essa realidade paralela, que não necessariamente tem um jeito específico para você entrar, mas que às vezes do nada você está lá. E aí às vezes pode ser numa rua para casa, pode ser num No trajeto, ônibus. no ônibus infinito, entra no mundo e inverteu. Você conhece alguma dessas histórias? Ah, eu conheço só as histórias que a gente viu na internet, mas eu nunca passei por nada assim, nada parecido. E imagino que deva ser bem desesperador. Imagina, do nada, tô em outro lugar. Do nada, você, tipo, sei lá, atravessa uma porta e aí você está num lugar que é totalmente igual, mas diferente do que o lugar que você tá. Ou você entra num corredor e você nunca mais consegue sair porque são vários corredores que não acabam nunca. Tipo, doideira. Os vídeos da Lorelai são muito legais sobre isso. Então já fica aqui a pop-up
fio pra segurar. E tem umas histórias bem interessantes de gente que, sei lá, tava em casa, foi no mercado. Um trajeto conhecido. E aí, no meio desse caminho do mercado, a pessoa se perdeu completamente. E aí, você às vezes tá até num lugar que você não reconhece. Imagina, um lugar diferente, estranho. A galera costuma falar que parece muito um Silent Hill da vida, um mundo invertido, porque é uma versão mais destruída, assim, do mundo, né? Então, Uhum. é uma coisa desesperadora. Ah, é Stranger Things, né? O melhor exemplo aí é Stranger É, Things. Então, se você não consegue imaginar o que que é o Sete Além, assista Stranger Things, que você vai entender o que a gente tá falando. e você não teve nenhuma história do Sete Além, mas teve alguma história depois de mais velha que você já teve, que você já não era criança, que você já era adulta, que você, né, já falava, pô, eu já tenho capacidade de entender um pouco mais aqui o que tá acontecendo. Aí tem a época que eu morei sozinha, na casa da minha avó, em Mauá. Tipo, meu pai faleceu, tinha 16 e com 18 eu fui morar sozinha. E aí eu entrei pra faculdade, e na faculdade conheci o meu ex-marido. Então, tipo, dos 18 até uns 23, eu morei naquela casa. 23? Não, chegou a ter tudo isso. Acho que deve ter demorado uns 18 até uns 19, 20. No máximo 2 anos, acho que não chegou nem a isso. E aí eu fiquei nessa casa, eu tinha uma sensação bizarra de que eu nunca estava sozinha lá dentro. Então, tipo, e eu morava 100% sozinha. E aí Será? era tipo, como se sempre tivesse alguém comigo. Sei lá, tava na cozinha, sempre tinha alguém comigo lá na cozinha. A sensação, assim, de ter uma presença junto com você. E isso não só na cozinha, como em todos os cômodos da casa. Aí eu peguei um gato, porque, né, eu já tava meio surtada, já não conseguia deixar a televisão desligada, porque eu já tava meio com medo. E aí muita coisa acontecendo na minha cabeça, tinha acabado de Mas perder o que que meu você escutava? pai e Era tal. barulho? Era o quê? Não, às vezes eu ouvia barulho, tipo, uns barulhos aleatórios, mas as pior era a sensação de nunca estar sozinha. Porque os barulhos aleatórios, eu morava numa casa que tinha outras 2 casas no quintal. Então, por mais que, sei lá, eu tivesse escutado um barulho dentro da minha casa, eu ficava tentando acreditar que era, sei lá, dos vizinhos, do meu primo, da galera que morava lá. Então eu falava, ai, isso, doida, coisa da minha cabeça. Mas a presença era foda, entendeu? A presença era complicada. E aí eu peguei um gato. Só que a gata filhote é um diabo, e então ela escalava as cortinas, e aí ela ficava miando. Aí ela foi ficando um pouquinho mais velha, ela foi parando de ser assim. Ela foi ficando mais velha, ela foi ficando mais de boa. Só que a presença e o negócio continuava, entendeu? Tinha vezes que eu ia dormir, que eu deitava, e aí eu sentia alguém subindo e deitando do meu lado na cama. Mas que gostoso. E eu sentia, tipo assim, de verdade o colchão meio que afundando, assim. E aí eu ficava com o meu cu na mão e não conseguia nem olhar pra trás pra ver se tinha alguém Nunca mesmo. vale a pena olhar, não tem porquê. Aí eu pegava a gata e ficava com a gata lá comigo, entendeu? Então, assim, a Lua foi a minha companhia em momentos de surto. E aí, assim, na sala era o lugar pior, porque na sala eu tinha a sensação que tinha alguém me olhando do teto, tipo, como se tivesse alguém com as costas encostadas no teto, assim, olhando pra mim. E essa sensação era bizarra, muito bizarra, muito Bem bizarra. aquele filme lá, O Grito. Tipo isso. E aí o meu ex, ele era muito espiritualizado e tal, então ele falava pra mim que também sentia alguma coisa bizarra lá na casa da minha avó. E aí ele só me deixava mais maluca, entendeu? Que eu falava, caralho, Não era pra você confirmar. não confirma não. Aí depois de um tempo eu me mudei de lá e beleza, passou. Mas é a parada que você falava da sua vizinha das pá de sal. Tem isso que aconteceu, mas tem um agravante de que a vizinha da minha avó, ela era mãe de santo, se eu não me engano. Eu ouvi essa história durante a minha infância, então eu não posso confirmar, mas aparentemente ela era mãe de santo. Quando eu era muito novinha, minha mãe conta que ela jogava várias pá de sal no telhado da casa da minha avó, e os meus tios encontravam sapo com a boca furada, despacho no portão e tal. Então, assim, muitas coisas aconteceram. Mas ela tava fazendo a contenção ali Exato. espiritual. Não sabemos se ela estava fazendo trabalhos pra tirar o encosto da casa ou se ela que estava colocando o encosto lá. A gente não tem como saber. Eu prefiro acreditar que ela estava tentando tirar o encosto, porque o sal que ela estava jogando e tal, acho que ela estava tentando tirar o encosto, mas não funcionou, não foi muito eficiente. O encosto continuou lá até eu já ter uns 20 e poucos anos. Então, se desde criança ela estava tentando expulsar esse encosto, é um puta encosto forte. Já é quase um encosto poltergeist, né? É, cara, ele dominou o espaço, ele ficou por lá. Tanto que depois a gente vendeu a casa, pô, minha avó faleceu, aí venderam a casa, tanto que a última vez que eu passei por lá já nem tinha mais a casa. Demoliram a casa da minha avó. Oxe, tá doido? Vai deitar? Vai. Mas acontece, nosso cachorro ele ejeta da cama dele do nada, sai correndo. Deve ser tipo aqueles sonhos que tá sonhando que tá correndo, só que ele. E aí é isso, assim, um encosto resistente, um encosto forte, dominou a casa. E aí depois, a última vez que eu passei na frente da casa da minha avó, que é por aqui perto de onde a gente tá voltando a morar, a casa já nem existia mais. Aí fica Vem pra contar a questionamento, história. será que eles demoliram por causa do encosto ou por outras razões? Ou o encosto levou a galera a demolir a
caso. Nunca. Nunca saberemos. Isso é louco, porque eu acho que depois de mais velho, eu nunca tive nenhuma história assim que aconteceu comigo. Eu não tive nenhuma história específica. Eu não me lembro como bateu basicamente depois dos 11, 12, 13 anos ali. Foi quando eu tive meningite. E aí eu tive uma meningite forte, bacteriana. Fiquei internado, fiquei em coma, quase morri os caralho. Teve uma pandemia na época. Várias crianças morreram, infelizmente. Eu fui um dos que sobreviveu, que eu era, eu acho que mais velho. E eu tinha essa questão das minhas duas vós. Cada uma puxava muito impositivamente para um lado. Então eu tinha que estar lá no terreiro, ajudar com as paradas e ajudar a limpar lá as casinhas dos orixás, etc. Na outra ela queria que eu fosse pra igreja e tinha que andar 7 quilômetros pra chegar na diacho da igreja. Nossa, você tava, tipo assim, num cabo de guerra, né? Era uma falando que a outra é o diabo. E as duas não se bicavam direito, porque Ainda várias imagino, treta. né? Uma mãe de santo e a outra Então, crente fervorosa. é que essa minha outra avó, ela também era do candomblé. Só que aconteceram várias tretas na vida Hum. dela, várias questões, muitos problemas. E aí, na Universal, ela se encontrou. Só que aí, ela não se encontrou de uma maneira pacífica. Ela se encontrou meio que odiando o outro lado. Então, tem histórias da minha mãe que ela contava que ela ficava fingindo que era espírito, ficava fazendo uns barulhos, ficava assobiando, ficava usando umas vozes pra botar medo na minha mãe e na minha avó. Umas bizarrices que aconteceram. Mas tudo bem. Eu só sei que isso fez eu ter esse contato com as duas, me envolver, de certo modo, com as duas, um pouco, bastante, na verdade, contra a minha vontade. E aí eu acabei não pegando gosto por nenhuma delas. Nada contra, absolutamente também nada a favor. E aí eu comecei a entender, puta, eu não acredito em nada disso. E são duas ideologias diferentes, são dois deuses diferentes, dois universos diferentes. Ah, então se não existe nem esse, não existe nenhum. Só que eu ainda não tinha consciência do que era ateísmo. Eu fui pesquisando mais, e aí com os 14, 15 eu achava que já sabia o porquê, né? A gente sempre acha, né? Ainda mais adolescente, acha muito. Mas eu não tive nenhum desses contos. A minha irmã teve mais, ela via coisa, ela chorava bastante, e ela até desenvolveu essa mediunidade e tal. Só que eu acho que depois ali da meningite alguma coisa aconteceu, que aí hoje, depois de mais velho, Virou a chave do cérebro, pode ter nunca tido mais. uma boa explicação. Mas isso que você falou da casa, do encosto, etc., me lembra muito o que a gente vê desse filme de Poltergeist. Só que ele tava quieto ali, ele tava suave, só estou Tava na aqui. dele, Saiba que eu existindo. estou aqui, eu não vou deixar você esquecer em nenhum segundo que eu estou aqui, mas eu só estou aqui. É isso Porque a aí. gente viu um caso Nem um que segundo era mesmo, era desesperador. de um caso que era o Poltergeist de Armrest, não sei como pronuncia isso, em algum Não vou lugar lá saber. do Canadá, Nova Escócia, no Canadá, que foi em 1879, em que essa família teve esse Poltergeist que era bem agitado. Podia ser até mais de um, porque a galera descrevia como se fosse uma balada dos fantasmas. Era panela voando, era copo voando, era gaveta abrindo, era porta abrindo, e bate, e Meu fecha e tal. Deus. Não teve ninguém morreu, nenhuma criança foi ferida na gravação desse filme. Ah, ele só queria fazer Mas agitação. ele causava muito, e aí chamaram de tudo, chamaram padre de religião, chamaram benzedeiro, chamaram tudo, chamaram até caçador de bruxa, sabe? Até os Winchester foram lá pra tentar ver o que tava acontecendo, e nada resolvia. E aí a família meio que começou a se acostumar. Daí tem esse conceito de que, vamos dar risada da desgraça, tá acontecendo aí mesmo, ninguém morreu. No máximo, um caso bem impactante que aconteceu foi quando a mãe dessa família aí, que eu acho que era a Prudence, o nome dela, ela tava cozinhando, deixou uma panela lá cheia de água quente, e aí ela saiu e a panela voou na cabeça dela, mas não acertou, mas quase pegou na cabeça dela. E muita gente foi lá ver o que tava acontecendo, e aconteceu, segue a vida, literalmente. É, mas tipo, aqui fala ainda que eles meio que se acostumaram, tá ligado? Eles se Imagina você recebendo acostumaram. uma visita, tipo assim: "Oi, Joana, tudo bem? Não repara não, as panelas voando, as gavetas abrindo". Ixi, Toma isso aqui o seu aí capacete, toma o é coisa óculos. normal, coisa básica. Nem repara. Só precisa de um EPI aqui pra ficar tudo certo, mas tá tudo Imagina bem. que loucura. Cobrar ingresso, né. Venha ver a É, casa dos Poltergeists. mas se proteja, Poltergeists. não, não nos responsabilizamos por nenhum dano causado por espírito. Exatamente. E esse caso aí não foi solucionado, mas se tornou um dos eventos paranormais mais famosos da história, Que imagina aparentemente só. muita gente foi lá, teve a mídia da época, sem vídeo, sem nada assim, mas teve bastante acompanhamento, digamos assim, a coisa ficou Olha. hypada. Eu prefiro o que você teve ali, que era só a presença. Com certeza, se Você é eu meu doido? amor, se só com a presença eu já fiquei enlouquecida, se as coisas começam a voar na minha casa, eu deixo a casa pra ele e vou embora. Não, fica aí, tá tranquilo. Entendi, tá tudo Tá certo. tranquilaço, meu parceiro, pode ficar com a casa, eu pego meus paninhos de bunda e vou embora. Fique tranquilo, tô de Acabou. boa, paz e amor. Ainda mais que a casa não era minha, Nossa, suave. Eu vou procurar outra beijo me liga. residência. Tanto que foi isso que eu fiz. Mesmo só com a presença, eu fui morar em outra casa. Fui morar na casa da minha tia, saí da casa da minha avó e fui morar com a minha tia. Pagava aluguel nas duas, mas Faz parte. Pelo menos o aluguel não vinha com um inquilino indesejado. exato, eu estava pagando. Ele pelo menos me ajudasse a pagar o aluguel, né? Imagina? Mas não estava ajudando, eu estava só vivendo e aproveitando, me deixando E maluca. aproveitando em cima das suas custas, exatamente. Exato, O que é você é pior. louco. Não. E é louco, que até eu comentei, né, dessas coisas que eu vi quando criança e que depois eu tive a meningite parou e tal. Ainda, de novo, não tem como a gente tirar a Lorelai da boca, porque, né, vozinha incrível. Vi um vídeo recentemente dela, que ela falou sobre
teoria da conspiração sobre Alice no País das Maravilhas. E no final, o que seria o mais aceitável, que hoje em dia, com o estudo que se tem, não necessariamente hoje em dia, mas já depois da época que o livro foi lançado, claro, né? Teve o diagnóstico categorizado de uma síndrome, que aí deram o nome por conta da história, que era a síndrome da Alice no País das Maravilhas. Que era o quê? Essa síndrome fazia com que você perdia a noção do tempo, o tempo ia estar passando mais rápido, mais devagar, você às vezes podia ver os membros mais alongados, mais aumentados, diminuídos, o ambiente que você estava, às vezes você estava muito pequenininho para o ambiente, você virava uma miniatura, às vezes estava muito grande para o ambiente, igual a Alice, e tinha algumas intervenções visuais ali, tinha umas alucinações mesmo, que não necessariamente você precisava estar usando algum entorpecente ou usando alguma droga, alguma coisa do tipo, natural. E hoje se sabe que essa síndrome é causada por uma inflamação em alguma região do cérebro, que eu não vou saber dizer qual, mas que ela é responsável por alucinações. Olha só. Olha só. Então é como se fosse, vamos pôr aí de um jeito mais prático, uma doença que se você contrai, você meio que alucina, você fica brisando numas paradas muito loucas. Mas isso é mais frequente em criança, né, que você falou? Então, é mais frequente em criança porque normalmente o corpo sara sozinho disso. Tipo uma gripe que em vez de Mas isso é confirmado? É confirmado, isso existe. Ela é constatada, essa síndrome. Só que ela é muito rara justamente porque, primeiro, é muito comum ela se tratar sozinha. Segundo, mesmo que você tenha e é diagnosticado, é muito fácil você tomar um remedinho e também passar. Se não passa sozinho, você toma um remedinho de boa, passa. Então a galera vai É ficando... rara, mas não é perigosa. É difícil você pegar uma pessoa que ainda está com o diagnóstico. Ela pode ter tido e aí em um mês ela sarou, entendeu? Entendi. Tanto que fizeram 2 estudos conhecidos. Um com 4 ou 5 crianças, de tão difícil achar elas enquanto estão passando na síndrome. E recentemente, lá pra depois de 2010, 2012, enfim, né, mas mais pra agora, foi feito em uma criança que tava com só em uma, inclusive, que tava com essa síndrome, e ela tava numa ressonância magnética, e foi aí que descobriram que aonde afetava mais o cérebro, que por que afetava a parte que alucinava, e eles conseguiram ter isso realmente em tempo real. Só que é só um caso. Então ainda não tem muitas coisas. Tem Por base, exemplo, né? não tem os sintomas em comum, mas que não são absolutamente garantidos. Essas alucinações, dilatação do tempo, dor de cabeça, enxaqueca, e você pode ter epilepsia, porque é uma doença no cérebro aí, né? Não sou médico, não vou saber explicar. Se tiverem com dúvidas, vão pesquisar aí mais a fundo. E quando eu vi essa parada, eu falei, com a minha cabeça de uma pessoa ateu, falei, cara, faz muito sentido com o que eu via na minha infância. Porque eu tinha uma brisa muito específica que eu até gostava quando acontecia, principalmente quando eu era criança, eu tava deitado na cama, eu olhava pra quina do quarto, e eu achava que o quarto tava gigante, que eu era como se fosse uma miniaturazinha do quarto. O Henrico, ele encasquetou que ele teve a síndrome da Alice no País das Maravilhas. Exatamente por conta do dia que eu vi tudo acelerado, e eu interagi com meu pai e com a minha irmã, e eles já falaram, realmente, isso aconteceu quando você era criança, então não era só uma coisa que eu lembro de criança. Eu perguntei pra minha mãe, pra minha irmã, pro meu pai, e eles realmente, não depois de eu ter essa epifania da síndrome, mas eu falava, quando eu era criança aconteceu tal coisa? Ah, aconteceu. Então são fatos confirmados em que eu estava passando por aquilo. De ver os livros voando pela janela, essa questão de diminuir, de dilatar, eu também tinha esse sonambulismo, enfim, muita coisa aconteceu. E o tratamento que eu tive pra meningite, ele também resolveria, solucionaria se caso eu ainda tivesse com essa síndrome da Alice. E aí depois que eu tive a meningite, nada mais aconteceu, nunca mais nenhum caso desse aconteceu. Falei, pô, faz sentido, eu tive essa doença, não sei se a doença é o termo certo, mas a síndrome, eu tive essa síndrome, e aí quando eu tive meningite, que era mais pesado, que também é no cérebro, na meningite, que é uma veia, acho que é uma veia, sei lá, quando eu tratei, tratou tudo. E eu falei, beleza, então, é que eu falo, eu não sou ateu porque eu recuso fé. Eu acho que quem tem fé não precisa de explicação pra crer, por isso que é fé. Eu sou contra a religião eu sou totalmente contra. Sou a favor de poucas, mas a religião que eu tenho problema. Garoto rebelde. Você vai estudar um pouquinho de história, você vê o que as religiões já fizeram, aí você fala, não tem porquê, não tem porquê. Mas enfim, isso é uma questão minha. Só que eu acho que a gente vai atrás da espiritualidade, ou vai atrás de algo do tipo, né, de entender sua fé, justamente pra explicar melhor o seu mundo, pra te trazer respostas, pra te trazer um conforto, pra te trazer pertencimento de um grupo também, porque você vai estar compartilhando sua fé com outras pessoas. E isso tudo eu acho muito necessário e muito bonito. Só que eu já passei por várias. E eu nunca tive essa realização. E quanto mais eu entendo, vou atrás de explicações por outros meios, talvez mais científicos, e que aí acaba reforçando o meu ateísmo, eu me sinto reconfortado. Então, tipo, eu não quero que os outros sejam ateus, eu tô feliz eu sendo ateu. Mas ter só fé, só não tenta me convencer, porque eu não quero também ser convencido. Eu já tô feliz. E aí, hoje em dia, eu acho que foi a última explicação de um parênteses aberto que eu tinha na minha infância sobre potenciais casos paranormais. Eu sou uma pessoa que eu tenho a minha espiritualidade. Eu acredito nos meus orixás, acredito em Ansã, minha mãe maravilhosa. Tive o tempo que trabalhei no terreiro, vestindo branco e tal. Gosto muito da religião, acho muito bonito, mas hoje em dia eu entro muito mais pra esse caminho da espiritualidade do que da religiosidade. Por várias razões, mas eu ainda acendo as minhas velas e tal. Mas mesmo ainda acendendo as minhas velas e acreditando nas coisas que eu acredito, não acreditando num grande vazio e no acaso, eu ainda, hoje em dia, sou muito questionadora
em vários aspectos. Então, por exemplo, a própria história da casa, hoje eu vejo que na época eu era muito nova, eu tava passando por um luto muito pesado. Meu pai tinha falecido quando eu tinha 16 anos, então eu tinha ido morar 2 anos depois daquilo, sendo que os 2 anos anteriores tinham sido caóticos. Aí eu tava começando a faculdade, e aí a minha mãe tinha ido pro interior, então, tipo, eu tava sozinha, tendo que lidar com todas essas questões da minha cabeça. Tinha a faculdade também que tava exigindo muito na época, e aí eu tava conhecendo gente nova na faculdade, e tudo tava mudando, né? Tipo, tava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu acredito que possa ter sido também emocional, psicológico, sabe? Tipo, a minha cabeça não tava bem, eu tava surtando ali. Ah, possível ansiedade, depressão. Hoje eu sou uma pessoa diagnosticada, né? Hoje eu sei que eu tenho transtorno de ansiedade e eu tenho depressão. Eu sei que eu tenho essas minhas questões, uma possível neurodivergência que ainda não foi diagnosticada, mas tô tentando tratar e tentando buscar esse diagnóstico. Então, hoje em dia, entendendo todas as questões sobre quem eu sou, sobre a minha cabeça, eu olho pra essa história com um outro olhar. Não desacredito que possa ter sido algo espiritual, até porque tenho a minha espiritualidade. E quando fui no terreiro, ouvi de guias e tal, que eu tinha uma mediunidade, enfim. Mas eu acho que aquele momento ali tava muito mais pra uma questão psicológica mesmo do que espiritual. Mas não dava garantia. Eu não tenho certeza sobre nada, especialmente sobre esse momento aí. Então pode ser que seja um encosto, pode ser que às vezes nem era um encosto, às vezes era os meus santos cuidando de mim porque eu tava sozinha, mas eu não entendia nada, então eu fiquei com medo. Muitas possibilidades. Tanto que isso é uma coisa interessante que você falou. E às vezes de vez em quando você fala que você é ateu, chega nessa questão de tunar e tal. E aí muita gente fala isso, então quer dizer que você não acredita em nada? Ou que você confia de tudo? Não é isso. A questão é, tem coisas que eu não entendo, tem coisas que eu nunca vou entender, tem coisas que eu entendo ainda. E tem coisas que eu consigo entender, que é a explicação supre a minha necessidade de explicação. Não é a sua necessidade não é do outro, é a minha. Então quando eu falo que eu sou ateu, é porque as coisas em que eu precisei procurar esclarecimento, eu não achei a resposta na espiritualidade. Até hoje nunca foi essa questão. Tanto que eu tive uma conversa recente com a Dalila, que ela é psicóloga e tal, amiga nossa, e eu, na verdade, tive com o Kelvin primeiro, depois a gente abriu pra ela que seria interessante com ela. Que era que eu tenho uma visão de que espiritualidade também pode ser uma neurodivergência. Porque hoje a gente já tem entendimento suficiente sobre como as neurodivergências impactam, como a gente interpreta o mundo, como a gente é interpretado pelo mundo. A gente não consegue entender tudo que acontece com uma pessoa que, sei lá, é bipolar, que é DH, que tem autismo, online, porque o cérebro delas é diferente ao ponto em que eles veem coisas diferentes. A própria esquizofrenia, a pessoa literalmente vê coisas que teoricamente não estão lá. Então, são mundos diferentes, cabeças diferentes. E se eu acho que um grupo de pessoas que tem uma cabeça mais próxima e que essa explicação faz sentido e que aquilo se entende, pode ser que a gente tenha aí um culto, um rito, uma religião, uma fé, uma cidade, ou também uma neurodivergência. Polêmicos, polêmicos. Lembrando, importante a gente lembrar que a gente aqui é dois Zé Ninguém, né? O Henrico, ele era de tecnologia, eu sou de marketing. Aqui a gente, eu falei lá no começo, a gente tá numa conversa, batendo um papo, falando merda e teorias absurdas sobre a vida. Tá uma balada, num rolê, num módulo, alguém chega assim e fala, meu, já brisou assim neurodiversidade igual? Entendeu? Então é esse lugar que a gente tá falando aqui. Está compartilhando as nossas É isso. histórias. E teve várias outras histórias que a gente ainda pode brincar e conversar. Né, pô, a gente nem falou sobre o roubar, sobre a brincadeira do colo. Uhum. Ah, tem muita brisa. Legal que a gente pode fazer parte 2 de temas que a gente já falou e você acha interessante. Sim, e se vocês quiserem, a gente pode fazer parte 2 com os casos de vocês. Então, se vocês tiverem casos sobrenaturais e quiserem mandar pra gente comentar numa parte 2 desse episódio, pode colocar ou nas nossas redes sociais, mandar DM pra gente. Se não quiser mandar por DM ou nas redes sociais, pode mandar por e-mail no soltaessefio@gmail.com e a gente vai ficar muito feliz se vocês quiserem mandar pra gente ler numa segunda parte. Então, pra gente finalizar essa primeira parte, vamos pros nossos quadros. Sim. Pra soltar uma coisa ruim que aconteceu nessa semana, você tem pra trazer, meu amor? Ai, gente, é muito ruim quando a chave do disjuntor cai quando você tá tomando banho. É muito triste. Fazia tempo que isso não acontecia com a gente. Não, já tinha acontecido esses tempos atrás aí, mas foi porque a gente tava realmente há muito tempo no banho. Mas dessa vez o nosso, como vocês devem estar acompanhando a saga do nosso banheiro, a gente finalizou, né, a instalação do chuveiro, mas a parte elétrica da casa não tava suportando muito bem. E aí, com pouquinho tempo de banho, assim, 10 minutinhos de banho antes disso, a chave caiu. Só que não caiu nem a chave do chuveiro, caiu a chave geral. E aí a gente apagou tudo, ficamos escuro dentro do banheiro. E tava tomando banho era de noite, e aí o chão escorregadio. Ah, foi um grande surto, mas a gente já tá resolvendo. Mas é triste, é um fio pra soltar. Eu não gosto, não. Eu fui pra soltar uma coisa mais de boa, mas é porque, né? A gente acabou recebendo muita gente aqui em casa, uma galera tal, que é toda, de ela chega, uma bagunça. Só que quando acontece um dia e depois o outro, 3, 4 dias seguidos, fica aquela sujeirinha aí. Mas é por um bom motivo. Mas ainda assim é um fio pra soltar ainda. Mais leve, mais de boa. Tá andando
andando, estão caminhando, apesar de todos os pesares, coisas estão andando. Inclusive, este é o meu fio para segurar. Mesmo com esse pequeno problema do chuveiro, nós temos um banheiro e eu tô muito feliz com isso. A gente vai pintar o banheiro amanhã, no dia depois que a gente tá fazendo essa gravação. E aí a gente vai ter um banheiro bonitinho e funcional. Sei que ainda tem que resolver o bagulho do chuveiro, mas por enquanto a gente toma banho rápido e isso pra mim já me deu uma motivação e me fez ficar bem feliz, porque a gente já reclamou bastante sobre as nossas coisas e a reforma e tal, e ver as coisas se organizando aos pouquinhos me deixa bem feliz. E você, meu amor, qual é o seu fio pra segurar? Meu fio pra segurar, seguindo o que eu falei no fio pra soltar, é justamente o fato de ter mais gente vindo pra cá, a casa estando mais cheia, a gente se divertindo mais, a gente tá sem grana, a gente só consegue ir pra lugares se o pessoal leva a gente. Então, assim, tá bem apertado. E tem sido legal ter esses drops de bagunça, sabe? Com a galerinha mais nova também, pra gente conversar, trocar ideia, bater papo, jogar umas cartas, jogar uns Uno. Tem sido bem legal. Então é isso, meus amores. Muito obrigada. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Nós somos o @solta esse fio em todas elas. Não deixa de ir lá. Não esquece que toda quinta-feira, às 6 horas da manhã, tem episódio novo, então esperamos vocês aqui. Não deixa de seguir a gente e avaliar a gente aqui no Spotify. Dá 5 estrelas pra gente se você estiver gostando. E se você não estiver gostando, conta pra gente por que que você não tá gostando pra gente tentar melhorar, tá bom? Muito obrigada a todos os nossos apoiadores. E se você tiver um dinheirinho sobrando e quiser apoiar a gente, nós temos as nossas campanhas ativas lá no Apoia-se e na Aurelo. Se não tiver, só de seguir a gente, comentar, engajar nas nossas coisas já ajuda muito e faz esse podcast ser indicado para mais pessoas, o que ajuda a gente nesse nosso trabalho. E se você chegou até aqui, não deixe de comentar um emoji, gente, um fantasminha. Então comente um fantasminha aqui e nas nossas redes sociais se você quiser. Não esquece que se você quiser mandar o seu caso sobrenatural de mandar pra gente nas nossas redes sociais ou no e-mail que a gente já falou, solta esse fio@gmail.com. E é isso. Um beijo. E tchau!